Em Prudência, mais de 4.000 motoristas foram flagrados dirigindo e teclando ao celular só no primeiro mês deste ano. Não tá fácil para ninguém. O número de empresas endividadas cresceu mais de 7% no Brasil no ano passado. Violência: jovem morre esfaqueada em Sobradinho. Suspeita de que outras 4 jovens tenham cometido crime. E mais os gols da terceira rodada do Candangão 2019. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade, segunda edição, está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Todo mundo sabe que dirigir e usar o celular é perigoso e é uma infração gravíssima. Mesmo assim, o número de multas por essa conduta só cresce. Em todo o mês passado, quase 5.000 motoristas foram flagrados teclando no celular e dirigindo ao mesmo tempo. 1.300 a mais que no ano passado. O Batalhão de Trânsito da Polícia Militar divulgou os números das ocorrências praticadas nas pistas da capital. 4.895 motoristas foram flagrados dirigindo teclando ao celular. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a multa para este tipo de infração, considerada gravíssima, é de R$ 293,47, além de 7 pontos na carteira de habilitação. Os índices de embriaguez ao volante também são altos. Apesar da fiscalização, durante todo o mês de janeiro, 1.872 motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados. Se comparado ao mesmo período do ano passado, foram mais de 400 novos registros. Além disso, 491 carros foram levados para o depósito e 1.651 motoristas tiveram as carteiras recolhidas. Educação no trânsito. Motoristas de uma empresa de ônibus estão passando por um curso de reciclagem. A ideia é melhorar a qualidade do serviço e oferecer mais segurança aos passageiros. A Fabiana usa o ônibus como meio de transporte e diariamente precisa conviver com o estresse de alguns motoristas. A agonia já causou acidentes. Eu dei sinal, tinha mais pessoas para descer. E aí o motorista achou que não tinha, ele saiu de uma vez, eu escorreguei, né, e caí feio mesmo no chão, né? Provavelmente quem já andou de ônibus pela cidade já passou por situações parecidas. Para mudar esse cenário, os motoristas desta empresa estão passando por um curso de reciclagem e capacitação. Aqui, eles aprendem a controlar o estresse, dirigir de forma segura e a prestar o melhor atendimento possível. Reduzir a quantidade de acidentes de trânsito, reduzir também as reclamações que são geradas pelos nossos clientes para nós termos um transporte de qualidade. O Francivan aprovou a iniciativa e garantiu que está mais preparado e tranquilo para levar os passageiros da cidade. Daqui hoje eu vou sair mais informado, mais educado no trânsito e com mais inteligência no trânsito. E atenção motoristas, o GDF vai fazer uma alteração nas faixas exclusivas de ônibus da EPTG que terão sentido invertido, mas ainda não tem data definida para quando a mudança vai começar a valer. De acordo com a mudança, os ônibus vão passar a circular no sentido contrário ao dos carros nos horários de pico. A medida foi anunciada como uma solução do problema do uso das paradas, que foram instaladas do lado oposto das portas dos ônibus e os passageiros tinham que se arriscar já quase no meio da pista. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que está aguardando o detalhamento das intervenções na EPTG e que neste momento estão sendo feitos testes na pista para avaliação da melhor maneira de executar a obra, sem provocar muitos transtornos aos motoristas. E choveu hoje à tarde, finalmente, em alguns pontos da cidade. Choveu em Braslândia, Lago Sul, Taguatinga, Guará, Samambaia, Noroeste, Sobradinho e Planaltina. Para amanhã, a possibilidade de chuva é de 90%. As temperaturas variam entre 18 e 28 graus. E não é fantasia não, mas Brasília poderá ser sede de um parque temático da Disney. Com um estudo em fase inicial, o GDF articula com investidores para trazer a estrutura para a capital. Assunto de hoje de Cláudio Humberto.
Olha, vários grandes grupos empresariais já manifestam interesse de investir aqui no Distrito Federal, depois que o governador Ibanez Rocha abriu os braços para os investidores. A prioridade do governador é geração de empregos. Empresários de Abu Dhabi, da China, dos Estados Unidos e outros países já conversam com o GDF sobre diversos investimentos e é muito forte a possibilidade de o parque temático Disney World se instalar em Brasília. Será a primeira Disneylândia na América Latina. O GDF está disposto, inclusive, a oferecer todas as facilidades para garantir esses investimentos. E até já pensa numa área de 800 hectares ali ao lado do Polo de Cinema de Sobradinho. Se Disney World vier mesmo, Brasília mudará de perfil socioeconômico, não apenas pela geração de cerca de 100 mil empregos, como pela transformação da nossa cidade num dos principais destinos turísticos de todo o continente. E o número de empresas endividadas cresceu mais de 7% no Brasil no ano passado. Aqui no Centro-Oeste, 2% das empresas estão com as contas atrasadas. Ainda segundo os dados do Serviço de Proteção ao Crédito, o setor de comércio responde por quase metade dos inadimplentes. Nos últimos anos, os números têm tirado o sono de Tatiana. Desde 2014, a crise atingiu a distribuidora de remédios. As contas passaram a não fechar e os boletos a atrasar. Em 2017, com a ajuda de uma consultoria, começou a colocar a casa em ordem. Começamos renegociando os empréstimos, reorganizando o quadro de funcionários. Hoje, estar no mercado já é uma grande vitória. Situações como a da Tatiana se repetiram em 2018. A inadimplência das empresas cresceu mais de 7%, segundo dados do SPC Brasil. O número foi inflado pelo fim de uma lei estadual paulista que dificultava o registro de dívidas. Isso fez com que casos antigos, represados, se juntassem aos novos. Por isso, a taxa deu um salto no Sudeste, enquanto nas outras 4 regiões do país aumentou bem abaixo da média nacional. Os dados mostram que quase 50% das empresas com contas atrasadas são do comércio. Já as que mais deixaram de receber são do setor de serviços. Este economista avalia que os indicadores do fim do ano passado já apontavam para uma melhora da situação das empresas. E para 2019, as perspectivas são positivas. A gente vai ver, acredito eu, uma melhora mês a mês. Se você comparar mensalmente com o mesmo período do ano anterior, os índices de inadimplência das empresas, a gente vai observar melhoras. Tatiana também espera um ano de recuperação. Manter a empresa funcionando, pagando tudo em dia, pagando meus funcionários, meus parcelamentos, sabe? Manter a empresa funcionando e chegar no final do ano ter algum lucro já está muito bom. Agora é hora de falar de futebol. O Gama terminou a 3ª rodada do Candangão na liderança isolada. O time foi beneficiado com o empate por 0-0 do Brasiliense com o Real. Formosa e Paracatu também empataram, só que por 1-1. Vamos ver os gols da rodada. No Bezerrão, o Gama passou pelo Capital vencendo por 2-0. Os gols foram de Jefferson Maranhão e Vitor Xavier. No Serra do Lago, Lusiânia venceu o Santa Maria por 3-0. Gols de Felipe, 2 vezes, e Rodrigo Barros. Já o Ceilândia goleou o Bolamense no Abadião por 4-0, com gols de Wallace, Davi Denner, Cabrini e Gabriel. O Sobradinho empatou por 1-1. Natan fez o gol do Leão da Serra e Jonathan empatou para o Taguatinga. Lembrando que você acompanha tudo o que está rolando nos gramados do DF no programa Donos da Bola, com Bruno Mendes e Dani Pança. O programa é de segunda a sexta-feira, à 1h da tarde, depois do Band Cidade primeira edição. E uma jogadora de futsal aqui do DF é uma das promessas do esporte. A Sara, que tem 17 anos, joga desde pequena e sonha em brilhar como profissional. Conheça um pouco mais sobre a vida da atleta. No mundo de um esporte dominado pelos homens, uma menina driblou as barreiras e conquistou o espaço dela. Sara joga futsal desde os 9 anos e mostra que tem talento. No começo eu joguei pela escolinha da minha escola, né? Que era futsal masculino na época, não existia futsal feminino na escola. E desde lá eu me apaixonei pelo futsal e decidi seguir nisso daí. Os desafios sempre foram grandes, mas Sara nunca desistiu de mostrar habilidade e correu atrás do sonho de jogar pelos campos e quadras do país e também do mundo. Pela escola nós já fomos campeãs.
do escolar, né, do GDF, fomos para Fortaleza e a outra acabou sendo aqui em Brasília. É uma máxima experiência, né, com jogadoras da nossa idade e tudo mais. E em 2015 eu fui para Londres e joguei lá durante 2 meses. O esporte está no sangue. Sara é sobrinha de Hugo Parisi, atleta de saltos ornamentais, e conta que, além de jogar futebol, quer também conseguir estudar por meio do futsal. E se Deus quiser que no futuro eu esteja num time cursando minha faculdade. A atleta diz que já sofreu muito com o preconceito, mas nunca desistiu de jogar bola. Ela manda um recado para todas as meninas que querem realizar o sonho de viver do futebol. Apesar de tudo, você não desista dos seus sonhos, né? Que se o seu sonho é jogar futebol, ser jogadora, que você continue seguindo o seu sonho, porque dentre todos os sonhos sempre vai existir barreiras, mas nunca desista que um dia você vai conseguir. Com certeza. E olha, você sabia que a população idosa do Brasil já é a 5ª maior do mundo? No país já são mais de 25 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. No DF são mais de 300 mil idosos. Para aproveitar com alegria essa fase, conhecida como melhor idade, alguns cuidados especiais precisam ser tomados. Veja na reportagem de Erika Blenning. Para Doralice, a idade não deve limitar a vontade de viver bem. Por isso, aos 88 anos, ela não para. Em casa, gosta de deixar as coisas do jeitinho dela. Varre, lava a louça, arruma tudo. Diz que energia vem da caminhada, que faz 3 vezes por semana. Parada você não gosta de ficar? De jeito nenhum. Não posso ficar parada. Se eu ficar parada, eu enferrujo, né, Érica? Então tem que fazer qualquer coisa. Mas tanta vitalidade provocou um acidente. Há quase 2 meses, a dona de casa subiu numa cadeira para limpar o topo da geladeira. Resultado, Doralice caiu de costas e machucou o ombro direito. Por pouco, não foi pior. Eu tive muita sorte, né, Érica? Muita sorte. E o médico mesmo falou, Doralice, você teve sorte. Você era para estar numa cama. Mas graças a Deus. Esta geriatra diz que é preciso ter cuidado depois de uma certa idade. Às vezes, o idoso até se sente bem jovem, mas o corpo pode apresentar algumas limitações. Nós temos muitas quedas pelo idoso não entender que é um idoso e acreditar que pode fazer as mesmas coisas de antes. E o desequilíbrio é uma coisa muito comum. Os remédios têm que ser tomados corretamente e nós temos que evitar a automedicação. Porque no idoso, todo remédio é um cobertor curto. Ele melhora uma coisa e ele pode piorar outra. A geriatra alerta ainda que uma simples queda pode provocar danos irreversíveis. Fraturas mais perigosas são a de quadril e fêmur, que pode sangrar muito, pode falecer, pode perder a independência, precisar de home care em casa, diminuir a funcionalidade dos filhos, porque vai precisar de cuidador para ficar junto, e pode até não voltar a andar. Algumas dicas para evitar a queda incluem iluminar bem a casa, usar sapatos baixos e evitar os tapetes e as cortinas. Mas, apesar do perigo, a Tarcísia, de 83 anos, não abre mão das peças de decoração. O meu tapetinho é banheiro, é cozinha, tudo tem tapete. Tem que ter cuidado, porque eu já tenho visto muita colega cair. Muita. Aí é ter cuidado. Já a Doralice aprendeu a lição e deixa um recado para quem tem a mesma idade. Pode passar roupa, lavar tudo, mas subir banquinho nunca mais. Perfeito, valeu. E a Fundação Hemocentro de Brasília reforça a necessidade de doadores de sangue O negativo e B negativo. A campanha vai até o dia 15 de fevereiro. As informações chegando hoje com o Leandro Aislan, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Leandro, boa noite para você. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. É isso mesmo, viu? A situação, inclusive, é mais urgente para o tipo B negativo, né? Que está com menos da metade do estoque, mas o último balanço da Fundação Hemocentro de Brasília aponta, sim, ainda a necessidade de doação de sangue dos tipos O negativo e também do AB negativo em uma menor quantidade, né? A orientação
é que os interessados agendem as doações pelo telefone 160, opção 2, ou pelo número 0800 644 0160, né? Claro que você pode também lá comparecer ao Hemocentro, você fazendo o agendamento, você ganha um pouquinho de tempo, né, para fazer aí a coleta e evitar a demora no atendimento. O Hemocentro funciona de segunda a sábado, todos os dias no mesmo horário, 7 da manhã às 6 da noite. A unidade fica no setor médico hospitalar norte, ali próximo ao Agarram. O Hemocentro está, como você disse, com a campanha, né? Vai até, portanto, dia 15 de fevereiro. Mais informações você pode obter lá no site da Fundação, que é o fhb.df.gov.br. Juliana? Beleza, Leandro. Fica aí o recado para quem tem sangue com RH negativo, né? Obrigada, boa noite para você. E uma pesquisa feita no Brasil comprovou que a prática regular de yoga traz benefícios para a memória e a concentração. Os resultados positivos foram revelados por exames de ressonância magnética no cérebro. Condicionamento físico, relaxamento, controle de ansiedade, autoconhecimento, equilíbrio. São muitos os motivos que levam as pessoas a praticar yoga. No yoga a gente aprende a respirar. Então a gente acaba trazendo essa tranquilidade dentro de posturas que muitas vezes não são tão fáceis de manter. Esse grupo aqui se reúne ao menos uma vez por semana para praticar yoga. Tem gente que começou há mais de um ano e tem gente que está nas primeiras aulas. Todo mundo consegue acompanhar no mesmo ritmo e já se beneficiar dos resultados. Eu sinto que eu consigo me perceber mais e me conhecer mais, então com isso você consegue tomar consciência das coisas. Esse administrador de empresa faz aulas há 3 anos. Além da melhora no preparo físico, a prática trouxe também mudanças em seu comportamento. Depois de uma prática você já fica mais tranquilo, mais zen, você consegue respirar mais. Qualquer estresse que você estava pensando, você deixou fora da porta, fora da sala de aula. Então o benefício é real. Os ganhos vão além desta sensação de bem-estar. O Brasil acaba de dar um passo importante nas pesquisas sobre yoga. Cientistas do Instituto do Cérebro do Hospital Israelita Albert Einstein analisaram os impactos do yoga em 42 mulheres com idade entre 50 e 65 anos. Metade do grupo praticava há pelo menos 8 anos. A outra parte nunca havia tido contato com a atividade. Através de ressonância magnética, os pesquisadores analisaram as diferenças nos cérebros dos pacientes. As mulheres que praticavam yoga apresentaram maior quantidade de massa cerebral do que as que nunca tiveram contato com o exercício. A gente percebeu que essas mulheres que praticavam yoga, elas tinham uma maior espessura cortical nas áreas relacionadas com memória de trabalho e atenção. O estudo comprova que a prática constante de yoga contribui para o retardo da degeneração cerebral. Quem nunca praticou ainda pode correr atrás dos benefícios. Para se aventurar no exercício, não é preciso ser nenhum atleta. Até eu, que nunca tinha participado de uma aula, topei o desafio. E posso garantir, é bem menos complicado do que parece. Todo mundo começou do início. Todo mundo começou como iniciante na prática. Ninguém começou colocando o pé na cabeça. Então eu sempre relembro, eu trago isso para a minha prática, para as pessoas terem persistência, paciência, leveza e tranquilidade. E hoje é o Dia Mundial de Combate ao Câncer. A incidência da doença cresceu 20% na última década. No mundo, espera-se para 2030 27 milhões de novos casos. No Brasil, dados divulgados pelo Instituto Nacional de Câncer estimam cerca de 600 mil novos casos de câncer em 2019. O câncer de pele não melanoma é o mais frequente no Brasil. Depois vem o câncer de próstata, com previsão de 68 mil novos casos, e o câncer de mama, com previsão de 60 mil novos casos. Para falar mais sobre o combate a essa doença, a gente recebe aqui no estúdio a doutora Miriam Silva, que é oncologista. Oi, doutora, boa noite, bem-vinda ao Band Cidade. Boa noite, é um prazer estar aqui nesse dia, né, o dia 4 de fevereiro, que é o dia da conscientização, né, o dia do combate ao câncer. Doutora, e o que a gente tem em termos de novidade para a cura, para o tratamento? Os tratamentos ainda são muito agressivos, né? Os tratamentos, em geral, ainda são muito agressivos, mas a gente tem muita coisa nova, principalmente a imunoterapia em vários tumores, e ela vem expandindo para outros tumores, que é uma terapia mais alvo, uma terapia dirigida, onde a gente tem menos efeitos colaterais, menos náusea, menos vômito, queda de cabelo. Então, assim, a gente avançou muito, apesar de ainda
ter dos tratamentos mais antigos, que ainda trazem muitos efeitos colaterais. A imunoterapia só serve para alguns tipos de câncer, Sim, né? Mas a maioria dos tumores a gente já tem imunoterapia para poder lançar. É um remedinho, não é pela veia como a químio? São medicações intravenosas, também. Geralmente intravenosas, mas tem efeitos colaterais diferentes, né? Agora, a cura ainda está distante um pouco, né, doutora? A gente ainda não tem nada palpável, né? Mas é uma esperança grande que a gente tem, né, cada dia. E tem como prevenir a doença? Sim, eu acho que é o mais importante da gente focar nesse dia hoje é a questão da prevenção. Hábitos de vida saudável, né? Alimentação saudável, prática de atividade física. Pesquisas falando que a prática de atividade física regular, né, 5 vezes por semana, não precisa ser muito, 30, 40 minutos, ela reduz até 40% o risco de uma pessoa ter câncer. Então, isso é muito importante. A questão também de evitar tabagismo, alcoolismo, que está relacionado à maior parte desses tumores que você até citou. Então, assim, é muito importante a questão da vacina contra HPV, câncer do colo de útero, né, que ainda é grande, tem uma incidência grande no nosso país, que em países desenvolvidos é uma doença banida praticamente. Então, assim, a importância da vacinação, do HPV e todas essas medidas preventivas, eu acho que é o que a gente tem que focar mais hoje. E o estilo de vida, doutora Miriam, estressante? Às vezes as pessoas guardam rancor, dizem que isso também pode afetar o sistema. Tem uma pesquisa relacionada a essa questão, estresse, causa, isso é um pouco de mito, né? Mas a agitação, isso leva a hábitos ruins, a pessoa vai fumar, a pessoa vai se alimentar pior, então de uma certa forma teria relação, né? Além dos pacientes que já têm alguma mutação genética, que isso levaria a uma maior propensão a ter câncer. Né? E ter casos de câncer na família é um fator determinante? A pessoa corre mais risco? A pessoa corre mais risco, né? Aumenta muito a chance, né? Tem várias mutações, tem mutações que a gente ainda não consegue detectar. Acho que mutações importantes a gente citar, que são as mais, né, conhecidas, BRCA1 e BRCA2, inclusive com a história da Angelina Jolie, antiga já, mas assim, que são, se alguém da família é portadora dessa mutação, a gente tem que iniciar uma investigação precoce, não só para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, câncer de próstata no homem. Então, é muito importante também, se alguém na família tem ou detectou alguma mutação, a gente começar essa investigação mais cedo. Tá certo. Obrigada, viu, doutora, pelas informações. Boa noite. Boa noite. E veja a seguir, jovem morre esfaqueada em Sobradinho. A gente volta já já.